Aula síncrona Física Geral 3, 13 de julho de 2021. Tudo certo? Sim. Beleza? Então tá bom demais. Vamos lá. Aqui, ó, aqui uma frase, cara, do grande Freud, né? Aqui o Freud bem jovem. Eu gosto muito dessa frase, desde quando eu era adolescente que eu ouvia ela. Ele fala o seguinte: só o conhecimento traz o poder, né? Aí o poder, né? O poder em qual sentido, né? O poder, cara, de transformar as coisas, é o poder de ser, né, uma pessoa proativa. O conhecimento ele está nessa base, né? E aí você pode interpretá-la de várias formas, mas aqui uma coisa que não tem como abrir mão é do conhecimento, né? É o conhecimento para a gente poder viver, né? Isso é muito importante, né, cara? Porque a ignorância, ela é uma coisa, a ignorância que eu falo não é ignorância de instrução, né, cara? É aquela coisa da pessoa tapada mesmo, né? Imbecil, idiota, né, cara? É um cheque em branco para falácia, né? Vamos dizer assim, para derrota, entendeu? Então é interessante essa frase, eu gosto muito dela e a importância que é da gente conhecer, né? A gente conhecer para a gente poder avançar enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né? Então essa ideia do poder não é esse poder, né? Esse poder aí, né, que oprime, né? Mas um poder transformador. É assim que eu interpreto essa frase. Então vamos lá. Aqui eu já passei para vocês aqui já a senha de hoje, Y67LUP, tá? E aí nós vamos começar trabalhando aqui um primeiro exercício bastante tranquilo, é o exercício número 2 da lista, tá? E aí ele fala para nós assim, ó: trace de forma esquemática as linhas de força associadas a um par de cargas pontiformes mais 2Q e menos Q separadas por uma distância D, certo? Aí ele fala assim: explique o traçado e discuta. Eu vou espirrar, desculpem, eu estava com o ventilador ligado. Perdão, depois eu vou ver se eu consigo editar e tirar esse espirro. Me perdoem, gente. Aqui. Então a gente vai pegar aqui, a gente vai traçar de forma esquemática as linhas de força associadas a esse par de cargas, né, pontiformes mais 2Q e menos Q, separadas por uma distância D. E é para a gente explicar o traçado que nós vamos fazer, né, qualitativamente, e discutir qualitativamente o comportamento das linhas em pontos próximos e distantes das cargas em diferentes regiões. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Olha só, aqui é interessante isso aqui, né? Aqui eu tenho, ó, mais 2Q, certo? E aqui eu tenho aqui, ó, menos Q. O que a gente pode discutir a respeito disso aqui? Tá? Olha só. Tá? Aqui, né? A carga positiva gera linhas de força de campo elétrico de afastamento e carga negativa de aproximação. É interessante a gente observar o quê? Que como essa carga tem uma intensidade maior do que essa, o que a gente vai ter aqui próxima a ela? Nós vamos ter mais linhas de campo associadas. Tá? A gente vai ter mais linhas de campo associadas. Então, o que a gente observa? A gente observa que próximo à carga mais 2Q, existe uma maior concentração de linhas de força, tá? Do que na carga menos Q. Né? Por que isso acontece? Porque o campo elétrico gerado por essa carga mais 2Q, ele tem uma intensidade maior do que o campo elétrico gerado por essa carga menos Q. Certo? As linhas de força de campo saem de mais 2Q e entram em menos Q. Né? Então, uma carga positiva gera uma linha de campo elétrico, a linha de força de campo elétrico de afastamento, e a carga negativa gera a linha de força de campo elétrico de aproximação. Tá bom? Então, basicamente é isso. A discussão se faz um probleminha bem trivial, né? Aqui, como essa carga tem uma intensidade maior, a gente vai ter ao redor dela mais linhas de campo. Aqui é interessante que nós temos um dipolo elétrico, né? As linhas que saem da carga mais 2Q entram na carga menos Q, tá? Então é isso, né? A gente tem essa relação do dipolo, e aí a explicação, tá? Aí um comentário, uma discussão sobre essas linhas de força. Beleza? Tranquilo? Então o exercício 2 é isso, é um exercício qualitativo, não tem como, tá? Vamos lá então para esse cara aqui, que é o exercício número 3, olha lá. Aí aqui, gente, a gente já vai aplicar um pouquinho de integral, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais ali, né? Aplicando aqui esses conceitos lá, né, do cálculo diferencial integral, que vocês viram lá, o cálculo 1, né? Vocês já fizeram o cálculo 2, pessoal? Já?
Tem cálculo 2, não tem? Tem sim. Então, pois é. E aí, ó, aqui eu tenho um fio retilíneo de comprimento L, ele está uniformemente carregado com uma densidade linear de carga lambda. Então ele me deu aqui o quê? Ele me deu o comprimento do fio, que é L, e me deu essa densidade linear de carga. Lá nas nossas aulas, lá, né, nas videoaulas, vocês vão ver que a gente falou de densidade linear, densidade superficial e densidade volumétrica. Isso vai ser muito importante até para os próximos passos agora, porque nós vamos ver também um pouquinho de lei de Gauss. A lei de Gauss ela trabalha com isso, né, com a superfície, né, em torno de uma partícula carregada, a questão toda. Então aqui eu tenho a densidade linear de carga. O que é essa densidade linear de carga? Lambda, né? Eu tenho aqui então a carga distribuída em uma dimensão. Ela é o que? Ela é a quantidade de carga, vou colocar isso aqui de uma vez, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, dividido pelo comprimento. Então, carga por comprimento me dá a densidade linear de carga. Lá nas aulas teóricas, vocês vão ver que a densidade superficial de carga, o que, que é? É carga dividido por quem? Por área. E a chamada densidade volumétrica de carga, que a gente chama da letra grega ρ, é o quê? É carga dividido por volume. Tá bom? Então, eu tenho densidade linear, que é esse caso, para um fio retilíneo, tem a densidade superficial, se eu tiver, por exemplo, um disco, tá? Um plano, e aqui eu tenho a densidade volumétrica, se eu tiver uma esfera, tiver um cilindro e tudo mais. Tá bom? Aí ele pede o seguinte, calcule o campo elétrico num ponto situado sobre o prolongamento do fio, a uma distância d de sua extremidade. Tá? Então a primeira coisa que ele quer aqui, quanto é que vale o campo elétrico com um ponto P qualquer, mas que está ao longo do fio? Né? Então seria uma extensão do fio, né? Um ponto que passa pelo centro do fio, por exemplo, a continuidade. E pede o seguinte, calcule a magnitude do campo se o comprimento dele for igual a 5 centímetros e a carga total do fio for igual a 3 microcoulomb. Tá bom? Então aqui os dados na letra B eu já tenho dados. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, o que é? Nós vamos calcular esse campo elétrico, nós vamos encontrar aí um valor genérico para esse campo elétrico e depois nós vamos substituir, né, os valores, né? Quais sejam, né, esse comprimento do fio igual a 5 centímetros e a carga total do fio igual a 3 microcoulomb. Vamos lá então, aqui é o fio, ele tem um comprimento L, tá vendo? Ele está com a carga Q. E aqui está o ponto P, né? Na mesma linha do fio, né? Uma extensão do fio. Então essa carga aqui, esse fio, ele pode gerar aqui o quê? Ó, tá vendo? Esse ponto P está uma distância D aqui do fio. Ele pode gerar, olha só, esse elemento diferencial, né, de carga dQ. Ele pode gerar nesse ponto P um campo elétrico de afastamento, se dQ for positivo, ou um campo elétrico de aproximação, se o dQ for negativo, né? Tá certo? Então a gente pode ter essas duas situações aqui, né? Eu quero saber quanto que vale esse campo elétrico gerado no ponto P. Notem aqui, ó, que eu estou trabalhando com o quê? Com um elemento infinitesimal de campo elétrico. Porque eu estou pegando aqui uma carguinha, tá vendo? Uma carga, o quê? dQ, infinitesimal também. Então vamos lá, né? Aquilo que eu acabei de dizer, ó, eu tenho o quê? Que lambda é igual a quanto? É igual a carga total do fio dividido pelo comprimento total dele, então seria a carga. Mas esse valor, essa densidade linear de carga, é também válida quando eu pego esse elemento infinitesimal de carga e divido por quem? E divido aqui, ó, por um elemento infinitesimal de comprimento, que seria quem? Seria o dLzinho. Então eu posso ter aqui, ó, dQzinho dividido por dL, também igual a lambda. De forma que eu vou ter que a quantidade infinitesimal de carga, o dQzinho, uma quantidade pequenininha de carga, é igual a lambda vezes dL. Tá? Vamos lá. Ó, o comprimento do fio mais a distância dessa extremidade do fio até o ponto P vai me dar a distância Dzão. Tá vendo? Então, Dzão é igual a L mais D. E, obviamente, que nós vamos ter o quê? Ó, já que eu estou trabalhando aqui com um elemento infinitesimal de campo elétrico, para eu encontrar o campo elétrico total no ponto P, eu vou ter que integrar esse elemento infinitesimal dE. Tá bom? Então, nós vamos usar aqui a questão da integral. Tá? Então, ó, importante, já definimos essas coisas todas, vamos seguir para frente. Então, olha lá. O campo elétrico no ponto P, gerado pela carga dQ, ele vale quanto? Ele vale dE. Então, ó,
já que eu estou trabalhando com elemento infinitesimal de carga, eu vou gerar um campo infinitesimal também, tá? Então esse cara, olha lá, da definição, né? Essa aqui é a definição. Vocês lembram lá que campo elétrico era o quê? Era 1 sobre 4πε0 vezes carga dividido por R ao quadrado. Só que aqui, como eu estou lidando aqui, vai ser dE é igual a 1 sobre 4πε0 dQ sobre R ao quadrado. Tá bom? Então já tem essa questão aqui. Muito bem. Mas esse R aqui, quem que é? Esse vetor R, ele é o quê? Ele é o vetor RP menos RDQ. E aí eu vou explicar isso aqui. Tá bom? Ó, aqui entra uma relação importantíssima para nós, olha só. Já que eu estou trabalhando aqui com elementos infinitesimais de carga, tá? A distância, né? Uma hora, vou pegar aqui, faz de conta que esse aqui é o fio, ó. Uma hora eu vou ter o elemento aqui e eu posso ter ele aqui também. E aqui está o ponto P. Então, se ele tiver aqui, o que vai acontecer? A distância dQ, ela é o quê? A distância total R seria o quê? O comprimento mais Dzinho, tá? L mais Dzinho. Mas se ele tiver aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que subtrair essa distância aqui, ó. Essa distância. Estão vendo? Então a gente tem, na verdade, o quê? Ó, a distância do ponto P, quem que é? É a distância total. É o comprimento do fio mais a distância D da extremidade do fio até o ponto P. Ó, então é isso aqui, ó. Olha lá. Ó. Quem que é o RP? É o vetor posição do ponto P. Aqui está a nossa origem, vamos dizer assim. Então ele vai ser o comprimento do fio, que é L, mais a distância D. Agora, quem que é o RDQ? Ó, o RDQ, quem que é? É L. Vocês viram aqui? Então, aqui nesse caso aqui, o que acontece? Ó, se eu pegar aqui, então, ó, imagina aqui o que eu desenhei aqui agora, olha só. Se eu pego aqui o elemento de carga e coloco ele aqui, ó. O que vai acontecer? Ó, aí aqui eu tenho, ó, Lzinho, tá? Só para explicar para vocês aqui de onde que vem essa equação. Quanto que vai valer? Opa, perdão. Quanto que vai valer aqui, ó? Isso aqui é importante a gente explicar para não perder de vista. Quanto que vai valer esse cara aqui, ó, R? Estou chamando ele de R, vocês me desculpem aqui, eu estou colocando ele como distância R, mas na verdade ele é um vetor posição. R vai ser quem? Vai ser o RP, L mais D, menos quem? Menos o Lzinho. Tá vendo? Vai ser a distância que esse elemento infinitesimal de carga vai estar. Então, por isso que a gente faz dessa forma. Então, eu tenho que R, né, é quem? É o Dzão, L mais D, menos o Lzinho, que é a distância aqui, ó. Eu deslocando, estão vendo, gente? Quando a gente vai integrar, o que acontece? A gente vai integrar ele em todo esse comprimento. Só que a gente integra ele através de quê? Através de elementos infinitesimais de cargas, que são os dQzinho, tá? O que nós estamos fazendo aqui, gente, na física, é aplicando o cálculo integral e diferencial, né? A gente está aplicando a questão do cálculo 1, né? Então é a aplicação do cálculo 1, tá? Né? Então, olha só, a gente tem isso aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Olha lá, no lugar, já que R é Lzão, né, o comprimento do fio, mais a distância da extremidade do fio até o ponto P, menos, né, essa distância L do elemento infinitesimal de carga até essa extremidade, eu vou substituir isso aqui na minha definição de campo elétrico, né, do elemento infinitesimal de campo elétrico. Então, dE é igual a 1 sobre 4πε0 dQ, L mais D menos L elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O nosso L mais D é o Dzão, certo? E o dQzinho, quem que é? É a densidade linear de carga vezes quem? Vezes D. Certo? Vezes D, né? Considerando aí quem? Né? Justamente essa relação que a gente tem ali entre esses caras. Perdão, DL aqui, gente. Faltou DL, desculpa, aqui é o Lzinho, DL. Desculpa aqui, é que comeu, gente, tá? Então, o que acontece aqui? Eu reescrevo a definição do elemento infinitesimal de campo elétrico, tá? Em função agora de que, ao invés de ser dQ, eu vou colocar a minha densidade linear de carga vezes esse elemento infinitesimal, que é justamente o quê? O tanto que o elemento infinitesimal de carga vai estar a distante dessa extremidade esquerda do condutor. E aí, no lugar, ó, do que eu tinha aqui, eu coloquei Dzão menos L, né? Lembrando que esse Dzão aqui, quem que é? É L mais Dzinho. Tá vendo? Então já tenho elementos aqui, né, para poder resolver uma integral. Então é isso que eu vou fazer agora, né? Olha só. O campo elétrico gerado no ponto P pelo fio retilíneo,
ele, né, carregado com essa densidade linear de carga lambda, ele é dado por quê, então? Ele vai ser dado pela integral de 0 até L, né? Lembrando que quando eu integro de 0 a L, eu estou integrando todo o fio de comprimento L, dr. Então, teria integral de 0 a L, 1 sobre 4π ε0, isso tudo aqui é constante. Lambda também é uma constante, dl sobre d menos L elevado ao quadrado. Essa é a minha integral que eu tenho que resolver para quê? Para poder encontrar o valor do campo elétrico gerado por esse fio retilíneo, né, que tem uma densidade linear de carga lambda no ponto P. Certo? Então vamos lá, ó, né? Tirei tudo que é constante de dentro da integral, tiro tudo, né? Ficou quem? Ficou dl sobre, né, integral de 0 a L, dl sobre, abro parênteses, d menos Lzinho elevado ao quadrado. Tá bom? É esse cara aqui que eu vou ter que resolver. Muito bem, né? Então nós temos que resolver essa integral. Como é que a gente resolve essa integral? Né? Aí nós vamos usar lá, né, esse truque. Aí a gente tem lá a tabela de integral. O que é que eu faço aqui? Né? Você veja que ela aqui, do jeito que ela está aqui, ela é complicada de se resolver. Mas se eu chamar esse cara, ó, esse cara aqui de U, olha lá, D menos L, eu chamar de U, e DL, eu falar que DL é quem? DL é DU, né? É DU, então eu posso reescrever, né, a minha integral do campo elétrico como sendo o quê? Né? As constantes, lambda sobre 4π ε0, integral de 0 a L du sobre U ao quadrado. Que dá, na verdade, quem? A integral, né? As constantes aqui, integral de 0 a L de U elevado a menos U, perdão, U elevado a menos 2 du. E essa integral aqui, eu tenho o quê? Eu tenho ela na tabela, cara. Né? Quanto é que vale essa integral? De U elevado a menos 2 du. Olha na tabela de integrais. Né? Vocês trabalharam com isso também. Então, a saída é essa. Né? Pela tabela de integral, eu tenho o quê? Eu tenho que a integral de U elevado a n du é igual a quanto? É igual a 1 sobre n mais 1 vezes U elevado a n mais 1 mais uma constante. Sendo n diferente de menos 1. Então, isso não vale quando eu tenho o expoente de U, né, igual a menos 1. Porque se eu tiver isso, eu vou ter 1 sobre U, aí a minha integral já não vai ser dada por essa fórmula, né? Vai dar, eu acho que logaritmo neperiano de U, alguma coisa assim. Se eu bem decorei lá na tabela de integral. Tá bom? Aí o que vai acontecer, então? Nós vamos resolver. Né? Integrando esse cara, como é que fica lá? Né? A regrinha da integral. O que vai ser? Né? Vai ser 1 sobre o expoente, que é menos 2, mais 1, vezes U elevado a menos 2 mais 1. Isso aqui vai dar o quê? Ó? Aqui eu vou ter como resultado menos 1. 1 dividido por menos 1 dá menos U elevado a menos 1. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui? Ó? A integral, ela vai ser igual a quanto? Ó, olha lá, ela vai ser igual, né? Repetir tudo aqui, integral de U elevado a menos 1, de 0 a L. Aí o que eu vou fazer agora? Ó? Tenho essa questão aqui, ó, né? Ó, olha lá, ó, tá? Aqui, ó, passando daqui para cá, eu passo o sinal negativo para o lado de fora, eu vou ter 1 sobre U de 0 a L. Aí agora eu vou ressubstituir, né? No lugar de U eu vou colocar D menos L, tá? Na equação acima aqui. Então, o meu campo elétrico vai ser o quê? Vai ser menos lambda sobre 4π ε0, 1 sobre D menos L, de 0 até L. Então, no lugar de L, o que eu vou colocar? Eu vou colocar L, desse Lzinho aqui, né? Esse Lzinho que é a distância. Estão vendo aqui? Ó? Essa distância que o elemento infinitesimal de carga fica da extremidade esquerda do fio condutor. Eu coloco o Lzão e o 0. Aí, substituindo esses valores, como é que vai ficar? Olha lá, ó. Olha só. Né? Eu teria, então, ó, eu teria menos lambda, ó, 4π ε0, 1 sobre D menos L, tá vendo, ó, né? Menos 1 sobre D, menos o Lzinho, que virou 0. Então, eu teria essa situação aqui. Certo? Né? Mas a gente sabe o quê? Que o Dzão, quanto que vale? É o comprimento do fio, mais a distância do ponto P até a extremidade direita do fio. Né? Então, subjugando isso aqui, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos lá, ó. Ó, eu teria, então, né, tirando o mínimo aqui, né, disso tudo, né, ó, julgando aqui, perdão, esses valores aqui.
né? Eu vou ter que esse L vai cancelar com esse menos L, de forma que eu vou ter o quê? Que o campo elétrico é menos lambda sobre 4πε0, que multiplica 1 sobre D, menos 1 L mais D. Certo? Vamos lá. Então, o que vai acontecer no final? Olha aqui, ó. Tirando o mínimo, certo? Tirando o mínimo, eu vou ter então aqui, ó, né? L mais D, L menos D, e finalmente eu tenho que esse campo elétrico aqui, ó, né, gerado nesse ponto P é menos lambda sobre 4πε0 D, que multiplica o comprimento L do fio, L mais D. Tá? Então essa é o quê? Esse é o valor do campo elétrico gerado no ponto P. Tá? A gente chega nessa questão aqui. Eu substituo agora os dados na letra B, tá, gente? Então aqui eu tenho o valor do campo elétrico, tá? Certo? Naquele ponto ali, gerado naquele ponto. Certinho? Então vamos lá, olha só. Se eu chego aqui agora, ó, substituo os valores, olha lá, no lugar de B e L, eu coloco 5 centímetros, ou seja, a distância do ponto P até o fio e o comprimento do fio vale 5 centímetros, transformando 5 centímetros para metro, vai ser 5 vezes 10 a menos 2 metros. L mais D vai ser quanto? 10 centímetros, que é o quê? Na verdade, vai ser 10 vezes 10 a menos 2, que vai dar 10 elevado a menos 1 metros, né? Lambda vezes L é igual a Q, que é igual a 3 microcoulombs. 3 microcoulombs é 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aqui a minha constante, né, a minha permissividade elétrica, que é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado por Newton vezes metro ao quadrado. Julgando esse cara aqui, ó, o que vai acontecer? Olha lá, substituindo, tá? Aí eu estou pegando agora o módulo, tá? Daquele valor lá. Eu vou encontrar quem aqui, ó? Eu vou encontrar que o campo elétrico gerado no ponto P tem módulo igual a quanto? 5,4 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Tá certo? 5,4 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico. O módulo do campo elétrico, tá? Naquele ponto lá, P. Esse seria o módulo do vetor campo elétrico. Beleza, pessoal? O módulo do vetor campo elétrico. Tá? Gerado lá no ponto P. Bom, né? Eu vou falar com vocês aqui o seguinte, né? Aqui, ó, eu estou apresentando, então, esse conceito de integral. Vocês já estudaram integral. E aí, cara, o que acontece? Lá nas nossas aulas, videoaulas, eu estou falando de cada um desses casos de campo elétrico, gerado por quem? Por um fio condutor, né? Que seria aí, né, com uma densidade linear de carga, por um disco ou por um plano, que seria uma densidade superficial de carga, e por uma esfera ou por outro corpo, né, cilíndrico, por exemplo, né, que também vai ser feito dessa forma. É interessante que daqui a pouco nós vamos ver a lei de Gauss e nós vamos ver uma forma diferente de encontrar o campo elétrico, mas que vai dar o mesmo resultado, tá? Então falo para vocês para darem uma olhadinha também lá nas videoaulas, tá? Bom, vamos ver esse cara aqui também, ó. Esse aqui é um outro exercício aqui, também um pouquinho mais conceitual. Ô, gente, tem alguma dúvida aqui de alguma passagem, gente? Vocês entenderam aí essa passagem de integral, esses cálculos? Se a gente for pegar, gente, o que acontece, né? É importante que vocês refaçam esse exercício, reflitam. Essas integrais, pessoal, elas são padrão. Por quê? Você tem modelo, você tem exemplos da natureza, né? Então você tem lá, é um fio carregado, é um disco carregado, é um plano carregado, é uma esfera carregada, e isso tudo vai demandar um tipo de integral que você vai ter que resolver, tá? Então ninguém saca da cartola uma outra integral que não vai estar muito distante desse tipo de problema, tá bom? Beleza? Qualquer coisa vocês me consultem aí. Olha lá, número 4. Esse aqui é interessante, esse exercício, né? O mostrador de um relógio, ele possui cargas pontuais negativas, menos Q, menos 2Q, né? Menos 3Q, aqui faltou aqui, gente. Menos 3Q, até menos 12, tá? Todas as cargas são pontuais negativas. Elas estão fixas nas posições dos numerais correspondentes. Então é o relógio que, ao invés de ter numerais, ele tem cargas que variam de menos Q até menos 12Q. Os ponteiros do relógio, eles não perturbam o campo. Então o relógio continua lá se movimentando sem problema e ele não vai interferir no campo elétrico.
Pergunta-se a que horas o ponteiro das horas aponta, tá, no mesmo sentido do campo elétrico existente no centro do mostrador. Certo? Então é um probleminha, né, em que eu tenho 12 cargas negativas, variando de menos Q até menos 12Q, tá? E o que eu quero, o que é? Eu vou calcular o campo elétrico resultante dessa configuração de cargas nesse relógio, tá? E quero saber quantas horas que esse relógio vai estar marcando, né, no campo resultante que tem devido a essa distribuição de cargas, tá bom? Aí ele fala assim, considere as cargas diametralmente opostas, tá? Então, olha só, a coisa que nós vamos ter aqui, ó, as cargas posicionadas de forma diametralmente opostas, elas vão gerar campos elétricos com mesma direção, mas com sentidos contrários. Então, isso é um ponto, né? A carga negativa, ela gera um campo elétrico em um determinado ponto de aproximação. A carga, então, como todas as cargas são negativas, vão gerar campos elétricos de aproximação no centro. De aproximação de quem? Para a própria carga, né? Certo? Da própria carga. Tá? Então, isso aqui é importante a gente construir isso aqui. Vamos lá. Tem aqui um relógio, né? Ó, eu vou espaçar, né, aqui as cargas. Então, vou ter a carga aqui, ó, menos Q, menos 2Q, menos 3Q, menos 4Q, menos 5Q, menos 6Q, menos 7Q, menos 8Q, menos 9Q, menos 10Q, 11Q e 12Q. No lugar dos números estão cargas que variam de menos Q até menos 12Q. Tá claro? E aí, como é que fica então? Essa primeira carga aqui, ó, que eu vou chamar carga 1, ela gera esse campo de atração para ela. Olha o campo gerado pela carga 2, já é um pouquinho maior, né? Aqui a ideia seria fazer o dobro. Esse aqui, né, maior, né, como se fosse aí o triplo, né, a distância é a mesma, R, o 4, o 5, ao 6, estão vendo? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Aí o que a gente nota aqui, pessoal? A gente observa aqui que, ó, E1 e E7, eles são diametralmente opostos. Então, eu vou ter que somar esses dois vetores que têm mesma direção em sentido contrário. É óbvio que o vetor resultante aqui, que eu vou chamar, ó, de E1, 7, ele vai apontar para onde? Ele vai apontar para onde? Para essa carga aqui, menos 7Q. Mas então nós vamos fazer essas contas aqui, tá? A gente vai fazer essas contas aqui. Nós vamos fazer essas contas aqui. Ó, logo, esses campos elétricos podem ser facilmente somados. Então, naquele caso ali, quando eu pego as cargas menos Q e menos 7Q, eu vou ter, então, que o campo elétrico resultante é a soma do campo elétrico 1, né, mais esse campo elétrico aqui, ó, que eu vou chamar de 7, tá? Eu coloquei depois ali, mas é 7. Então, quanto é que vale o campo gerado pela carga menos Q? Tá? Aí, gente, o que eu fiz aqui? Ó, como tem sentidos opostos, eu elegi o quê? Que o sentido contrário à carga menos 7Q é o sentido o quê? É o sentido negativo, tá? Esse menos aqui não é por causa da carga, não, tá? É o sentido. Então, ó, esse cara é o campo gerado pela carga menos Q, tá vendo, ó? Né? Esse aqui é o vetor unitário na direção da carga 7, tá? Que liga a carga 7, a carga 1 até a carga 7. E, né, mais, né? Então, estou somando mais, por quê? Porque ele é positivo, porque ele aponta para a carga 7. Vai ser o quê? Mais 7 KQ R ao quadrado. Estão vendo? Ó? Qual que é a definição de campo? Ó, campo é igual a constante eletrostática vezes, ó, lembra lá, o módulo da carga dividido por quem? Dividido pela distância R ou D ao quadrado. Certo? Então, o que eu coloquei aqui, ó, aqui é o campo gerado pela carga menos Q. E esse é o campo gerado pela carga 7Q. Somando esses dois caras, vai dar quanto? Ó? Vai dar que o campo elétrico 1,7 vale quanto? Vai valer 6kQ sobre R ao quadrado e 7. Né? Aí aqui eu explico mais uma vez. Ó. Esse cara aqui é o vetor unitário, cuja origem está no centro do relógio e que aponta para onde? Para a carga menos 7Q. Então eu tenho aqui, tá vendo? Ó, esse cara, ele corresponde a quem? Ó? Ele corresponde a esses dois caras aqui somados. Então, ó, esse vetor campo elétrico menos esse dá quanto? Dá 6kQ sobre R ao quadrado. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o outro agora, os outros caras. Ó, aqui, se eu pegar, ó, o menos 2Q
E o menos 8Q, né? Já seria aqui, ó. Deixa eu voltar lá só para a gente poder ver, ó. Ó, já seria esse cara aqui, ó. Menos esse cara e esse cara. Então vai ser, ó, né? Menos, ó, vai ser, ó. É 8 menos é 2. Tá vendo, ó? Então na mesma direção e sentidos contrários. Então o que vai acontecer aqui? Vai dar a mesma coisa, vai dar menos 2kq sobre R2 unitário e 8, mais 8kq sobre R ao quadrado e 8. Então vai dar aqui, ó, 6kq R ao quadrado e 8. Tá bom? Vamos lá. E aqui, ó, se eu pegar agora os outros dois vetores, ó, que corresponde à carga menos 3Q e menos 9Q. Eu vou somar, ó, o campo, né, referente, né, à carga 3Q e 9, menos 3Q e menos 9Q. Vou somar os dois vetores. Esse cara vai ser menos 3kq sobre R ao quadrado unitário e 9, mais 9kq sobre R ao quadrado unitário é 9. E 9 vai dar quanto? 6 também. Né? Aqui, 4, menos 4Q e menos 10Q. Mesma coisa, vou somar os dois, né? Então vai ser menos 4kq sobre R ao quadrado e unitário e 10, mais 10kq sobre R ao quadrado, unitário é 10 e 10. Eu vou ter o quê? 6kq sobre R ao quadrado e 10. Menos 5q e menos 11q. Mesma coisa, tá vendo? Ó, 6kq sobre R ao quadrado, unitário e 11. E aqui eu tenho menos 6q e menos 12q. Também vai dar a mesma coisa. Certo? Tranquilo? De forma que, olha lá, como é que vai ficar agora o meu relógio? Vejam bem, o meu relógio, como é que vai ficar aqui, pessoal? Ó, eu vou ter aqui, ó, olha só, né? Mais uma vez as minhas cargas, né? Ó, a resultante, ó, dessa carga, dessa carga e dessa, né? Vocês lembram? Ó, deu quanto? Deu 6kq sobre R ao quadrado. Deu esse cara aqui, ó. Esse aqui é o campo elétrico correspondente à carga 1 e à carga 7. Olha o campo elétrico correspondente à carga 2 e à carga 8. O campo elétrico correspondente à carga 3 e 9. Olha só, a carga 4 e 10, a carga 5 e 11 e a carga 6 e 12. Olha só, chegamos a isso aqui. O que eu quero saber mesmo nesse problema? Eu quero saber quantas horas o ponteiro das horas estará marcando quando ela tiver né, na mesma posição que o vetor elétrico resultante desses caras. Tá? Mas para eu conseguir resolver isso aqui está meio difícil, né? Está meio complicado. Né? O que eu vou fazer aqui para a gente visualizar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um giro nesse relógio para a gente observar melhor o quê? A simetria desses vetores. Então, eu vou pegar esse relógio aqui e vou fazer isso. Olha lá, o que eu fiz? Ó. Você vê aqui, ó, que eu fiz o quê? Eu virei ele, ó. Virei ele, e aí eu vou traçar aqui o quê? Esse eixo aqui. De forma que nós vamos ver o quê? Olha só. Nós vamos ver que esse vetor ele vai ter uma componente aqui que vai se cancelar com essa componente aqui. Lembra que esse cara e esse cara tem o mesmo valor. Quanto é que é? 6kq sobre R ao quadrado. Então, essas duas componentes vão se cancelar. Da mesma forma, as componentes desse cara aqui, ó. Desenhar de outra cor. Ó, aí eu estou fazendo o quê? As componentes só na direção X, né? Ó, aqui, ó, esse cara, ó, e esse cara também se cancelam as componentes na direção X. Esse carinha também, ó, aqui, ó. Vou trocar de cor. Ó, pegar aqui, ó, amarelo. Ó, aqui, ó, aqui, ó, e se eu pegar aqui, ó, aqui. Então, tudo aqui cancela. Sobra o quê? Sobram as componentes em qual direção? Nesse cara aqui, ó, né? Então, de forma que o vetor resultante, pessoal, desse cara, ele vai apontar para onde? Vamos pegar uma cor aqui bem. Aqui, vou pegar preto. Ó, esse vetor aqui, ele vai apontar para onde? Vai apontar aqui, ó, para essa posição. Esse é o vetor resultante para esse arranjo de cargas. Aí eu pergunto para vocês, que horas são aqui, gente? Quando o relógio das horas está aqui nesse ponto. Que horas são? Quem sabe me responder? Que horas são aqui, ó? Vocês entenderam todo o processo, pessoal? Tá? Todas as componentes, ó, nessa direção X, vamos chamar assim, elas se cancelam. Então, isso tudo aqui vai se anular.
Sobra o quê? Sobra as componentes na direção Y, que aponta justamente para esse ponto. Quantas horas são aqui, gente? Quando o ponteiro das horas está aqui. Fala para mim. Pessoal, vocês estão aí ainda? Pessoal, quantas horas são aí? Fala aí, meu prezado futuro prefeito de Pociúncula. O cara que vai herdar aí, ó, o legado de Jogaib. Eu tô falando isso aqui, ó, depois eu tô falando. Fala para mim, meu prezado. Ô, Adriano, qual que é o ponteiro das horas? Não, cara, o ponteiro das horas aponta aqui, aqui. Aí que tá vendo, rapaz? Vocês nem, aqui, ó, vocês não têm relógio igual o meu, né? O meu relógio aqui, o meu relógio aqui. Vocês nem sabem olhar a hora aqui, né? Se bobear, vocês nem sabem olhar a hora aqui. Brincadeira, cara, brincadeira. Pessoal, se o ponteiro da hora apontar pra cá, pessoal, quantas horas são? Gente. Ô, gente, aqui, ó, vocês tudo só sabem olhar a hora em celular. Você sabe que tem uma história, rapaz, tava... A minha A Isabel perguntou aqui no chat. Eu tô caçando os ponteiros que são pra ver as horas. É o preto? Ué. Mas cadê o outro? São dois. Meia-noite ou meio-dia. Não, ué. Eu virei o cara, ué. Tá entre 9 e 10, ué. Nem o quê? Hein? Vai ser agora... o quê? Hein? Você concorda comigo, ó? Aqui, ó, o 12 tá aqui, ó. Eu virei ele só pra gente poder ver melhor a simetria. Quantas horas são aqui, ó? Entre 9 e 10. Vai ser quase 10 horas. Não, mas no meio certo aqui vai ser quanto? 9 e... 9h30. Muito bem, muito bem. Tá vendo aí, vocês, rapaz? Vocês têm que arrumar, rapaz, um relógio igual esse aqui. Esse meu relógio aqui, cara, é o seguinte. Esse meu relógio, ele não tem bateria. Vocês já ouviram falar em relógio automático, não? Nunca ouviram falar isso, né? Isso aqui é relógio de avô. Esse é relógio de avô, meu irmão. Eu tinha um relógio, meu avô tinha um relógio desse, né? Mas não é esse relógio aqui, infelizmente. Mas esse relógio aqui... Funciona com pulso? Hein? Ele funciona com pulso? Ele funciona, o meu prezado Caio Araújo, ele funciona com o movimento do meu braço. Porque lá dentro ele tem lá um balancinho, tipo um balancinho, que a partir do momento que balança ele, entendeu? Ele vai o quê? Ele vai começar a girar todo o mecanismo. Sim, entendeu? mas é isso, você tira ele, sei lá, Eu você tiro, tirou ele 10 horas da noite, colocou ele só 7 horas da manhã no outro dia, ele vai ficar parado aí? Não, ele não para ainda não. À noite ele funciona, mas se ele ficar, por exemplo, de vez em quando acontece isso, eu esqueço de colocar ele no braço. Aí ele fica lá 2, 3 dias, aí ele vai parar. Entendeu? Vocês já viram esse relógio? Vocês conhecem, isso aqui é relógio de avô. Sim, meu pai tem um desse. Então, isso é genial, cara. Isso é muito legal, cara. Muito legal. E eu tenho assim, né? Eu tive um relógio desse quando eu era mais novo, e aí a minha mãe, ela precisou de dinheiro, aí eu fui e dei o relógio para ela vender, para poder resolver uns negócios lá, né? Coisas mesmo, né? Né? Ela era coisa mesmo, né? Que a gente sempre, pô, né? Filho de trabalhador, sabe como é que é? Aí, cara, pronto. Aí minha mãe falava, meu filho, pode ficar tranquilo que eu vou te dar outro. Mas, felizmente, eu tive condições de comprar um depois. Isso aqui não é caro não, tá, gente? Eu tô fazendo... Vocês vão achar que eu tô andando com Rolex. Não, isso aqui hoje é um reloginho normal. É um relógio bom, né? Mas não é nada... Não é Rolex não, tá bom, pessoal? Mas, assim, eu tô contando pra vocês essa história. Então, eu sempre fui aí muito fã disso aqui. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque hoje em dia vocês não sabem mais olhar hora em relógio, né, cara? Galera vai e olha no celular. Aí eu vou contar pra vocês a anedota, né? A minha companheira fala que estava uma vez no lugar e aí tinha uma menina com um relojão bonito no braço. Menina toda descolada, aquele relojão. Aí, de repente, ela perguntou à menina aqui, por favor, quantas horas? Aí a menina fez assim, olha aí. A menina não sabia olhar hora, né, bicho? Aí é engraçado. Espero que vocês tenham rido, né, gente? Porra. Mas o fato aqui é o seguinte, pessoal. Olha lá, o vetor resultante está nessa direção, cara. Ele vai apontar o quê, né? Ele vai apontar para 9h30. Então a gente fez aquele trabalho o quê? A gente ajustou ali, deu uma rodada no relógio, né? Para quê? Para pegar essa simetria, né? De forma que a gente pudesse cancelar um vetor com o outro, né? E aí o vetor resultante ele vai apontar no ponto médio entre 9 e 10 horas, 9 e 10 do relógio, portanto aí 9h30. Tá bom?